Fala, turma, aqui Vinícius Luiz do podcast Ecos da Batalha. É isso mesmo, um podcast que lhe entrega, sabe o quê, meu filho, minha filha? Você sabe o que a gente entrega aqui? Jornada de vida, educação e carreira profissional. Ou seja, todo entrevistado aqui, todo convidado, ele tem algo a falar e que vai lhe trazer algum benefício, algum resultado. Às vezes você está naquele momento da sua vida que você está um pouco ali numa instabilidade, mas você vai ouvir uma história de superação, de propósito, pode mudar o caminho da sua vida e você pode ser mais próspero, tá certo? E hoje estamos no episódio 3 do Ecos da Batalha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Já veja lá os 2 episódios que nós temos com o Guilherme, personal trainer, e o Pedro Flauzino, também muito a agregar de valor para vocês, tá certo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê dicas aí pra galera, tá bom? Comente nos vídeos, ative o sininho, porque também eu tô entendendo essa jornada, tá certo? E turma, olha só o nosso podcast de hoje. Olha só, hein? Aqui não é brincadeira não, aqui é coisa séria, meu filho, olha só. Hoje, o nosso entrevistado, ele se chama Bruno Freitas. Ele tem 36 anos, ele tem a sua esposa que se chama Isabela e ele tem um filho que se chama Enzo. Tudo bem? Tudo jóia? Firme, forte? Olha aqui o cara aqui, ó. Fala, beleza? Tudo bem, graças a Deus, cara. Primeiramente, um prazer enorme tá aqui no Ecos da Batalha, contar um pouco da minha trajetória. Eu sei que muita gente vai se identificar e acho que esse é o objetivo aqui do podcast, né? Exatamente. Trazer história que as pessoas podem se inspirar, histórias parecidas, né, de pessoas que tiveram realidades parecidas e diferentes também, né? Porque ninguém tem realidade totalmente igual, mas com certeza muita coisa gera afinidade e a gente vê que é possível chegar lá, mesmo tendo uma história de vida talvez não tão fácil, não tão privilegiada, mas que a gente consegue galgar com muito trabalho duro, né? Então vamos falar um pouco sobre essa história aí hoje. Como ele disse aí, me chamo Bruno Freitas, tenho 36 anos, apesar da cara não parecer que eu tenho 36 anos, né? Mas 36 anos de idade. Não, tá legal, tá com cabelo, pô. Mais ou menos aí, eu já tô careca, pô. Ó, tu não vai me zoar na internet não, hein? Pai do Enzo aí, né, cara, um molecão já com 14, vai fazer 15 anos aí, esposo da Isabela, que diga-se de passagem, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Foi uma das grandes responsáveis aí, né, por minha mudança de trajetória, tomar um prumo novo na vida e chegar lá onde a gente tá chegando aí hoje, graças a Deus, irmão. Pô, olha, isso aqui já é só o início, hein? Ó, pega a pipoquinha, senta no seu sofá. Aqui, aqui é outro naipe, é outro nível, viu? Vamos lá. Bruno, deixa eu lhe perguntar. Vamos lá. Quem é o Bruno Freitas? De onde que você veio? Quem são seus pais? Me conta um pouco como que foi o seu início. Vamos buscar lá atrás para a gente possa construir um raciocínio sempre ali, obedecendo uma cronologia, entendendo quem é você. Boa. Bruno Freitas hoje é um pai de família, né? Mas lá atrás fruto de uma criação de pais separados, né? Que eu acho que é a maioria infelizmente, né, da realidade dos casais brasileiros, dos filhos brasileiros, né? Sendo a realidade de pais separados, criados com uma mãe e uma avó, que abdicaram de tudo para eu poder ter o mínimo durante a minha infância, para eu poder estudar numa escola que pudesse me proporcionar algo lá na frente, que eu pudesse desfrutar muito bem da minha infância. Não tem nada a reclamar, né? Nossa infância foi realmente muito boa, perto da infância que a gente vê hoje dos jovens, né? A gente foi a última geração que realmente brincou na rua. Jogou bolinha de gude. Cara, foi sensacional. Pipa. Não tem do que reclamar. A gente era feliz no pouco, literalmente a gente era feliz no pouco. Precisava de muito pouco para poder se divertir e ser feliz. Mas eu vim dessa realidade, né? De uma realidade de uma família que, infelizmente, era uma família desestruturada, né? Não é o ideal tu crescer com seus pais separados. Estudei, cara. Eu era aquele típico playboy de favela. Sabe aquele playboy de favela que, assim, tu acha que tu tem dinheiro porque tua mãe deu o almoço pra pagar a janta, pra te colocar num coleginho um pouco melhor da realidade do pessoal da tua rua, mas quando tu começa a conviver com aquele pessoal que estudava contigo na escola, tu vai pra casa dele, fala, pô, minha casa não tem isso não, irmão. Pô, é diferente, calma aí. Pô, eu sou um pouco diferente. Aí tu dá um passo atrás, tu vê, né, quando tu é jovem tu é um pouco ingrato, quando tu vai ficando um pouco mais velho, tu vê o quanto tua mãe e tua avó batalharam pra poder te dar um mínimo ali, né, pra você poder chegar onde tá, e hoje, graças a Deus, né, graças ao mundo cripto, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso depois, eu consigo retribuir um pouco do que elas fizeram por mim, né?
Ao longo da minha trajetória, eu estudei em alguns colégios. Eu era bolsista de um colégio que era até muito bom no Rio de Janeiro, que era o Arte Instrução MV1, mas eu sou um cara que, eu até brinco, né? Falei contigo aqui em off, que quando eu fazia lives de lançamento da minha plataforma educacional, eu contava um pouco da minha trajetória. E aí as pessoas acham, porque a gente tem algum sucesso hoje, a gente veio talvez de berço de ouro, tinha muito dinheiro, ou era muito inteligente, e na verdade não foi nada disso, né? Eu brinquei contigo falando que eu fiquei de dependência da sexta série até o último ano. Eu literalmente não gostava de ir para a escola, né? Eu repeti de ano. Você não gostava? Não é que eu era burro, eu não gostava, eu matava a aula, né? Então. Foi pra praia, né? Foi pra praia, eu repeti. Pra praia não, que era muito longe, né? Sou de Anchieta, quem é de Anchieta aí vai saber que é um pouquinho longe da praia. Um abraço aí pra galera de Anchieta, hein? Rio de Janeiro. Eu passei uma época que era o vício do Counter-Strike, Lan House, aquilo tudo ali, né? Então, era uma época boa, mas paguei o preço por conta disso, né? E aí, cara, eu sempre fui muito abdicado na minha vida. Tanto para fazer coisas que não eram tão boas na minha juventude, tanto para fazer coisas que são muito boas, né? Às vezes as pessoas querem chegar onde algumas pessoas estão, onde eu estou chegando, onde eu estou, graças a Deus, mas as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né? Que é o preço é abdicar totalmente, infelizmente. Eu abdico hoje de tempo com a minha família para poder estar trabalhando muito mais e dar uma vida muito melhor para a minha família. E lá atrás, o primeiro passo, acho que foi quando eu comecei a estudar para concurso, né? Eu era um cara que na rua todo mundo falava que você vai dar errado, esse aqui não vai ser nada na vida, né? Só deixa eu entender só uma questão, Bruno. Você foi criado pelos seus pais? Fui criado pela minha mãe e minha avó. Pela sua mãe e pela sua avó. Desde sempre. E essa criação foi... como que eu posso dizer? Minha mãe e minha avó na rua o tempo todo Criou trabalhando. muito bem? Como é que foi? Nossa, Você teve algum problema dentro de casa? Não, muito pelo contrário, né? Sempre tive muito amor e carinho e, dentro do possível, o conforto que elas podiam me dar, né? Mãe e vó trabalhavam o dia inteiro na rua. Na época tinha um armarinho, elas tinham um armarinho alugado no espaço. Criaram um armarinho, vender papel massa, papel crepom, essas coisas. Era a fonte de receita Era delas. a fonte de receita delas naquela época, exatamente. Hoje, graças a Deus, a fonte de receita delas sou eu, né? Mas era a fonte de receita delas naquela época e com aquilo ela conseguiu me dar um mínimo de dignidade que naquela época a gente não sentia falta, o que era sensacional. Hoje o mínimo é muito alto, né? Para os nossos filhos, assim, a gente vê como a realidade é tão diferente, né? E a gente vê como elas conseguiram se desdobrar tanto para dar o que a gente precisava naquela época. Mas assim, o tempo inteiro na rua trabalhando, enquanto eu estava na escola ou na rua brincando, né? Entendi. E aí você foi para a escola e você estudou em um colégio público ou particular? Não, então, não estudei em colégio público, né? Isso aí não adianta que eu não posso chegar aqui e falar que nunca estudei em colégio público na minha vida. Como minha mãe era separada do meu pai, eu recebia a pensão. Então, com esse salário, meu pai era militar das Forças Armadas e com esse salário da pensão que ela recebia, ela conseguia pagar o colégio que eu tinha bolsa, né? Então, eu tinha bolsa de 50% no colégio, estudei lá, era um colégio excepcional. Eu estudei lá até a sexta série. Não, minto. Agora é nono ano, né? Até a oitava série. Eu estudei nesse colégio, como eu disse, dependência sexta, sétima e oitava. No oitavo ano eu repeti por conta de Counter-Strike. E só esse ponto. Você ficou nessas dependências ali no colégio, mas você acha que foi o quê? Foi porque o Bruno estava muito ainda levado ou foi por causa de realmente dificuldade de aprendizado? Não dificuldade de aprendizado, foi porque realmente não me importar naquela época, como era muito novo, não dava valor, estava preocupado com outras coisas, infelizmente, né? E aí na oitava série, como eu repeti de ano, minha mãe ficou extremamente chateada, obviamente, por conta de Counter-Strike, repeti por falta, né? Por Counter-Strike. E aí ela me tirou do colégio, me colocou num colégio de Nova Iguaçu, que era o JF. Apelidado de Jumentinho Feliz. Jumentinho Feliz. Qualquer colégio público era melhor do que esse colégio. Era um dos piores colégios, assim. Quem é de Nova Iguaçu e Nilópolis vão saber que tinha o QM em Nilópolis e Nova Iguaçu era o Jumentinho Feliz. Era realmente um colégio muito péssimo, né? Que eu terminei o segundo grau lá e no último ano do segundo grau foi quando virou o start na minha vida de eu começar a estudar para algum concurso. Eu percebi que a vida não era aquela maravilha, comecei a entender qual que era a realidade social a qual eu estava inserida, né? Que minha mãe, graças a Deus, ela conseguiu me botar numa bolha quando eu era jovem. E parecia ser, eu tinha ideia que eu era algo que eu não era, entendeu? Entendi. Mas estudar para concurso veio de uma orientação dos seus pais ou foi pela sua iniciativa própria? Cara, estudar para concurso veio por meu pai querer tirar minha pensão. Então, com 18 anos, meu pai começou a se aproximar muito de mim com o intuito de tirar a pensão que eu recebia, né? Caramba. E aí, como ele era militar, ele me deu a ideia de estudar para o militarismo.
E aí foi quando eu comecei a Então estudar. essa questão do militar veio do seu pai. Veio do meu pai. Eu nunca antes tinha me identificado com a área militar. Olha como é que... Como é que são as coisas, né? Olha como é que são as coisas. E você vê que nessa época você já tinha quantos anos nessa época? Já tinha seus 17 anos, 17 né? anos. Você tinha algum receio nesse momento? Poxa, de não vai dar certo na vida? Até onde que você estava? Como que você pensava? Hoje você ainda não tinha ainda uma determinação ainda para ir para o militarismo, apesar que seu pai te orientava. Eu só queria entender porque muitas pessoas, eu estava até trocando uma ideia com algumas pessoas, adolescentes, que eu busco essas informações, e por isso que eu trago esse episódio, esse podcast para tratar disso, né? Porque muitos ainda ficam naquele movimento assim de que para onde que eu vou, né? O que será, né? Exatamente. Cara, eu tive uma fase assim, né? Que eu lembro que meu pai se aposentou como subtenente da aeronáutica. E nesse interstício de eu estar estudando ou não, era uma época que, cara, quem é da Baixada, quem é de bairro mais pobre, sabe que o menino que ele é mais pobre, ele quer comprar uma motinha para tirar a onda dele e acabou, Sim. né? E naquela época, quem conseguia fazer isso era quem era soldado das Forças Armadas, ali onde eu morava. Então, eu pedi meu pai para me colocar para servir na aeronáutica. Eu cheguei a me apresentar na aeronáutica, perdão, eu já estava estudando, e quando eu me apresentei no primeiro dia, eu falei com o pai, cara, não vou ficar porque eu me conheço, se eu ficar eu vou me acomodar com um salário pequeno que e vou comprar uma moto e vou me desviar do que eu estou fazendo, que eu vou estudar. Então deixa eu passar pelo menos no concurso, que se eu tiver que me acomodar, eu me acomodo concursado, né? Aí a gente tem daquela cabeça lá de trás dos nossos pais, que era terreno, imóvel, não empreender e outras coisas que a gente pode entrar nessa seara depois, que minha cabeça mudou muito depois, mas esse foi o start. Então eu percebi que se eu entrasse nas Forças Armadas como soldado, eu ficaria ali, me acomodaria, passaria meus 8 anos e talvez não seria ninguém na vida, eu queria mais para mim. Então foi quando eu falei, não, pai, não vou entrar, deixa eu estudar, deixa eu passar em algum concurso, pelo menos. Né? E foi na época que eu comecei a me dedicar. Eu lembro que, cara, quando eu entrei no curso preparatório, e tu vê como é o nível de abdicação e de tu querer. Como eu nunca tive uma base escolar, por culpa minha, né, por incompetência minha, não de falta de inteligência ou de minha mãe proporcionar algo, por eu não querer naquela época, eu entrei no cursinho preparatório, eu não sabia literalmente nada. Mas eu estava disposto a aprender, eu era aquele aluno literalmente muito chato, porque o curso preparatório é pago, eu fazia o professor parar de 5 minutos, cara, não entendi isso. Aí a sala inteira que já estava bem evoluída, com raiva, né? Não, pô, não sabe nada. Não, para, cara, não sei, eu quero aprender e tudo mais. E assim, 6 meses a 1 ano de cursinho, eu estudei 2 anos mais ou menos, eu já estava ensinando muita gente. Porque era aquele nível de abdicação, de realmente parar tudo que eu fazia na vida. Graças a Deus eu não precisei trabalhar. Então, eu focava literalmente só para estudar. Então, você é muito focado, então. Eu conseguia pegar todo o meu tempo, focar e fazer aquilo, né? E aí eu tive o resultado de passar no concurso. Meu. E só regredir um pouquinho, e quem custeava esse teu curso? Então, esse curso, como eu tinha feito 18 anos, 17 para 18 anos, e eu em tese, eu teria que perder minha pensão, para eu não perder minha pensão, com 17 para 18 anos ali, quando eu já estava estudando, eu passei na Universidade Federal, mas não fui para a faculdade, só me matriculei para continuar ganhando a pensão e eu conseguia pagar meu cursinho. Caramba! E qual cursinho que você fez? Cara, eu cheguei a fazer o curso preparatório de progressão. Qual? Progressão. Ô, rapaz, eu fiz lá, pô. Tu conhece o garotinho, Robinho? Garotinho? Ó, garotinho, ó. Vou mandar pra você depois aqui, ó. Progressão de Marechal, progressão de Nova Sul. Isso aí. Cara, como é que esse mundo é pequeno, meu? Olha só. Não, mas bacana. Então dá pra perceber assim, Brunão, que você teve esse foco. Então você deu aquele start. Isso, eu preciso mudar, eu preciso focar aqui. E você começou a buscar os estudos e tal. E você mirou sempre a Força Armada, especialmente o Exército, ou você... Eu só fiz esse concurso, para sargento aeronáutico, para sargento do Exército. E aí foi quando eu passei, né, fui aprovado para sargento do Exército. Pelo Exército. E como é que foi essa experiência de você entrar no Exército? Mudou alguma coisa? Como é que foi isso? Cara, isso me gerou um pouco mais de disciplina, né? Querendo ou não, quando tu entra num curso de formação, tu é obrigado a ser disciplinado, tu vai sair dali. Então, gerou mais disciplina, eu acho que gerou mais foco também, aquela questão que eu já era muito abdicado, eu consegui canalizar isso melhor. E foram se passando os anos até que eu tomei algumas decisões na minha vida que me impactaram negativamente financeiramente, até que eu cheguei a um momento que eu precisei virar essa chavinha de novo, sair da minha zona de conforto para poder chegar nesse degrau que eu tô hoje.
Ah, legal. Então perfeito. Aí você estudou 2 anos para poder passar na prova do Exato. concurso. Aí você passou, teve aquele período de formação ali militar. Dessa formação militar, realmente você vê que extraiu coisas ali que Cara, se extrai, não tem como. Tu cria um senso de responsabilidade, um responsabilidade. senso de gerir times, né? De gerir equipes. Sim, sim. Muito mais responsabilidade, né? Eu acredito, e foco também. E quando você se formou, ou seja, você se formou na ESA, na Escola de Sargento das Armas do Exército, você já era casado? Como que foi essa sua trajetória depois de formado em diante? Não era casado, casei alguns anos depois. Certo. Assim que eu me formei, eu fui morar no Mato Grosso do Sul. E olha como são as coisas, né? Acabei de ter um insight aqui, né? De algo que, mesmo sem eu perceber, eu já tinha essa mentalidade financeira de economizar, né? Então, eu lembro quando eu me formei, por até um ano depois de mim, era o mesmo salário, eu fui morar no Pantanal, Coxim, Mato Grosso do Sul. E lá a gente ganhava 20% a mais, Sim. porque era fronteira, né? Não era fronteira, mas era localidade especial. Eu fui morar com mais 5 amigos numa casa. Todos eles, quando chegaram lá, compraram uma moto. Eu fui o único que não comprou. O meu salário era R$3.000 quando eu me formei. E eu lembro que eu gostava de sair, tipo, as festas e tudo mais, né? Como eu era jovem, 19, 20 anos. Quando eu recebia meu salário, eu gastava muito rápido, R$2.000. Mas independente de quanto tempo, quão rápido eu gastava, eu nunca gastava os outros R$1.000. Então, mesmo ganhando R$3.000, eu conseguia guardar um terço, né, vamos dizer assim, desse salário, desde que eu me formei. Você sempre foi disciplinado a realmente guardar uma parte do seu salário. Sim, eu sempre tive essa mentalidade, até porque eu sempre tive desejo de construir uma casa legal lá no Rio, lá para minha mãe e tudo mais. E quando eu voltei para o Rio, eu consegui fazer isso, né? Que sem investimentos na época, né? Era só por meio de transferência, guardar salário, eu consegui construir essa casa legal para a gente morar lá no Rio. Era uma coisa que me incomodava muito, né? Tipo, não ter uma casa bacana para chamar meus amigos e tudo mais, né? Porque eu estudei, como eu disse, eu estudei num colégio que tinha a galera, colégio particular, que tinha uma casa bacana e eu não tinha, né? Então, querendo ou não, é uma coisa meio... Ou seja, coisa tinha essa parada cravada na sua E mente. quando tu é moleque, tu não entende muito, tu vai na casa do coleguinha, casa pô, muito legal, como é que tu vai chamar o cara pra ir na tua, né? Quando tu é muito moleque, isso aí é difícil, né? Então eu sempre tive aquilo de querer ter uma casa legal, né? E aí quando eu voltei pro Rio 2 anos depois, eu consegui. Aí depois casei, né? Tive meu filho e saí do Rio, e depois se a gente quiser entrar nesse assunto aí, que foi quando realmente deu essa virada de chave. Então, quando você se formou, você foi para Coxim, mas depois você voltou para o Rio de Janeiro. Isso, servi 6 anos na Brigada Paraquedista no Rio. Então é um PQD aqui ainda. Ó. Exatamente. Então ficou ainda na Brigada Paraquedista. Aí dali, qual foi o start que você deu assim na sua vida nesse momento de sair do Rio de Janeiro? Como que foi essa jornada aí? Eu dei 2 passos errados na minha vida. Um, assim que eu me formei, eu fiz um consórcio de imóvel sem entender como funcionava o consórcio, por ir na ideia de pessoas mais antigas que estão muito apegadas a imóvel, a uma segurança, vamos dizer assim. E aí eu fiz esse consórcio que tomava parte do meu salário, tomou parte do meu salário por quase 10 anos. E eu também fui muito naquela questão de ascensão social, de querer morar melhor. Então, alguns amigos meus que tinham condição melhor que eu, estavam naquele momento da vida e eu não estava, compraram um apartamento no Recreio. E eu decidi dar esse passo. Fiz um financiamento, sem entender muito bem também como funcionava o financiamento, para comprar um apartamento no Recreio. E eu percebi que isso tirou minha paz. Porque boa parte do meu salário estava indo para pagar consórcio, pagar financiamento. Eu estava morando com a minha esposa, com o meu filho, em cima dessa casa que eu construí para minha mãe, que era só meu quarto antes. Eu fiz uma sala e uma cozinha, e era um quarto que eu dividia com a minha esposa e com o meu filho. Então, eu estava numa situação que eu não estava confortável, e eu percebi que ali no Rio a minha vida não ia evoluir de nenhuma forma. Entendi. Então, você sente que essa pressão social... Você teve essa pressão social por si próprio, que deu um passo maior do que a perna. Exatamente. Foi um grande erro. Não é um erro de 5, 10 mil reais, é um erro de 500 mil reais. De tu comprar um apartamento e tu ver, sei lá, 1/3, 2/3 do teu salário indo literalmente para isso, sabe? Eu lembro que chegou uma época, nessa época eu não tinha, isso aí, 2015, eu não tinha discernimento nenhum de educação financeira, apesar de lá atrás ter esse discernimento de guardar, mas dei esse passo mais largo que a perna, vamos dizer assim, né? E eu cheguei a rodar de Uber nessa época, né? Então tava sendo sargento do exército, no intervalo que era para atacar em casa com a minha família, eu estava pensando em outras formas de ganhar dinheiro, eu estava indo rodar de Uber em um lugar que é extremamente perigoso, no Rio, né?
que a gente sabe que a gente acaba entrando em favela, foi quando eu falei com a minha esposa, né? Que eu falei, cara, é o seguinte, o Exército tem essa possibilidade, né, da gente se transferir para outro estado e a gente é pago para isso, né? Então eu lembro que eu falei, amor, vamos para Macapá. Minha esposa estava fazendo faculdade ainda, meu filho ainda no colégio particular, e eu não precisava pagar aluguel, porque eu tinha a minha casa. Eu falei, cara, vamos para Macapá, a gente consegue ganhar 40, 50 mil reais de transferência, eu tento dar um lance naquele consórcio, e a gente vê se a gente consegue desafogar, né? Troquei ideia com um amigo que já investia na época, o Vitor, sempre falo dele, porque hoje ele é meu aluno, né? Mas lá atrás ele que me deu start na vida financeira. E, cara, é decisão difícil, né? Tu sair do Rio, onde está tua família, a família da tua esposa, larga tudo e ir morar em Macapá, né? Que tu não tem a menor ideia onde que é, não sabia nem no mapa onde que era direito, né? Eu não sei pelas aulas de geografia que eu faltava no ensino médio e ensino fundamental. Então, tomamos a decisão, e isso aí foi em 2018. E eu lembro que quando chegou lá, foi mais difícil ainda, porque chegou lá eu tive que pagar aluguel, então parte do meu salário, boa parte ia para pagar aluguel, e a gente teve que tomar uma decisão de ou continuar pagando a faculdade da minha esposa largou direito faltando 2, 3 períodos, ou continuar pagando o colégio particular para o meu filho. E a decisão foi pagar o colégio particular para o meu filho, né? E aí passamos um ano lá. Esse um ano eu dando lance com parte que sobrou da transferência, obviamente não sobra tudo porque a gente precisa mobiliar a casa e tudo mais. 30 mil, vamos lá, dando lance para pegar essa carta do consórcio e não conseguia. Né? Não foi contemplado. E foi quando eu tomei a decisão, falei com a minha esposa de mais uma vez, amor, vamos pro IAPOC. Deixa eu só te fazer um ponto aqui. Você, pelo que eu observei assim na sua fala, você pelo visto sempre foi aquele esposo que sempre consultou a sua esposa. Então ela foi determinante. Exatamente. É fundamental. Para todas as suas decisões, ou seja, se deu errado, os dois abraçaram realmente a... Exato, cara. Porque assim, quando a gente busca uma melhora na vida financeira, eu não tô falando aqui de melhora de vida financeira, pessoal, para tu ter um Porsche ou tu comprar uma AP de 6 milhões, não que isso seja errado, se você pode, você compra mesmo. Mas a ideia é qualidade de vida para a família, né? Então, a ideia era, eu tava vendo minha esposa, meu filho, eu pagava as contas do mês, não sobrava, não tinha diversão, não tinha lazer na minha casa. Então, isso deteriora teu casamento, se você não fizer nada para mudar isso. Né? Não adianta. Quem fala que dinheiro não traz felicidade, cara, não tem como, é muito forte. Mas, assim, é um facilitador da vida. É um facilitador tu poder comprar algo de melhor pro teu filho, tu dar uma dignidade pra tua esposa, dela poder ir pra um salão, poder fazer a unha, ficar bonita pra você, pô. Você poder pegar final de semana, sair, fazer um churrasco, se divertir com a tua família, tu poder fazer uma viagem pra Disney, pô. Ano passado eu fui pra Disney, realizei o sonho da minha esposa. Minha esposa chorava igual criança na Disney, assim, coisa que eu fiquei emocionado. Era um lugar que eu não ligava de ir. Cara, quando eu cheguei lá, minha esposa chorava de soluçar, era o sonho da vida dela, sabe? Então, cara, não tem gratificação assim maior. Tu fala, porra, eu sou foda pra caralho, irmão. Que eu consegui realizar o sonho da vida da minha mulher, sabe? Então, tipo, é algo muito maneiro isso, muito maneiro. Então, é óbvio, toda decisão é tomada em conjunto. Porque um casal é isso, cara. A tua primeira sociedade na vida é tua esposa, irmão. Então, se você tem uma esposa que te puxa pra trás, meu parceiro, tá errado, pô. Tá errado. O casamento é uma sociedade. Então, quando eu casei com ela, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Não tem separação de nada, de conta, não é porque ela não trabalha fora. Não, irmão, é a gente. É decisão dividida. Inclusive, ela trabalha comigo, ela é minha editora, faz tudo pra mim. Então, todas as decisões são tomadas juntas, né? Se ela falasse, amor, não dá. Então, a gente não ia, sacou? E ela abraçou a ideia. Minha esposa nunca foi contra nada, assim. Ela sempre acreditou muito nos propósitos que eu falava, né, amor? Se a gente fizer isso. E quando eu comecei a estudar muito, principalmente esse aspecto financeiro, ela abraçou mais ainda a causa, ela viu, né? Eu falei, cara, isso vai acontecer. E as coisas aconteceram, né? Mas teve que pagar o preço, foi difícil demais, né? E aí quando a gente tomou a decisão, pô, vamos pro IAPOC. Por quê? No IAPOC eu ganhava 2% ao dia, porque eu estava no IAPOC, então era 60% no mês. Mais 20% de selva, porque eu estava na selva. Mais 20% porque eu sou paraquedista, então era 100%. Não dobrava o salário porque eu imposto de renda do leão. Imposto de bom peludo. Mas, assim, aumentava muito o meu salário. Então, eu consegui juntar mais um pouquinho de capital, dar o lance naquela carta de crédito e fui contemplado. E quando eu fui contemplado, eu tinha a opção de continuar com a carta ou pegar o dinheiro que eu já tinha pago. E aí eu optei por pegar o dinheiro que eu já tinha pago. Nessa época, 2019, eu já estava estudando sobre investimento, já estava investindo um pouquinho, né? 700 mil reais por mês na B3, né? Investimento tradicional. E, assim, poucos aportes. Mas quando eu dei esse lance nessa carta, eu lembro até hoje que eu fiquei com mais ou menos uns 95 mil na mão. Então, eu ainda tinha um apartamento que eu estava devendo 180 mil naquela época, né? Porque eu estava pagando financiamento.
mas ainda tinha 100 e eu estava com 90 mil na mão. Eu poderia quitar parte do apartamento ou investir. E foi quando 2020 veio a pandemia. Né? Então teve a pandemia, né? E quem estava no mercado nessa época, antes disso, conseguiu literalmente ficar milionário na época da pandemia. Foi a melhor época da história moderna para você investir em qualquer coisa e ficar milionário se você tivesse o mínimo de capital. É mesmo? Cara, assim, porque a gente teve um derretimento muito gigante de todos os mercados, porque todas as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar, ninguém sabia o que ia acontecer, e acontece um movimento que a gente chama de risk-off, né? Que é a fuga de ativos de risco. As pessoas compram dólar, saem de rendimentos variáveis. Quando tu vende tudo, tudo cai. Então, o Bitcoin, eu não lembro muito bem naquela época, mas bateu algo em torno de 6 mil dólares. Eu não estava no Bitcoin naquela época, eu estava só na B3. Bitcoin, geralmente, ele começou a aparecer, foi... Bitcoin é de 2008/2009, né? Mas 2021 foi onde muita gente começou a conhecer o Bitcoin porque ele bateu 69 mil dólares. Então, as pessoas conhecem mais quando ele sobe muito mais, né? As pessoas são atraídas pelo preço, né? Então, nesse momento eu tomei a decisão que eu falei, cara, eu tô estudando muito, eu tô com toda essa filosofia de medo, ganância, de comprar quando todos têm medo, de realmente ser anticíclico, eu vou dar um win. Então, era uma decisão, obviamente, pessoal, sempre pautando por que eu dei um win, a gente falou em off, Sim. a gente que ou era, no caso dele, militar, a gente não corre nunca o risco da ruína, meu salário ia continuar caindo, eu ia continuar morando na casa que eu estava morando, minha vida ia mudar muito pouco. Tá? Se algo desse errado, então eu poderia correr o risco naquele momento. Então eu dei all-in em ações no dia que teve 3 circuit break na bolsa. Eu coloquei quase 100 mil basicamente na bolsa. Em pouco tempo esses 100 mil viraram 200 mil reais. E eu consegui quitar o apartamento, peguei esses 20 mil reais e aí foi quando começou a minha jornada em cripto, 2020. Esses 20 mil reais eu entrei em cripto. Nossa senhora! Ó, se você tá aqui assistindo com a sua pipoquinha, se inscreva no canal, comente aí, dê aquele like, assim, ó, tritura aquele like aqui. Isso aqui é um conteúdo, eu juro pra você, cara. Cada episódio é uma emoção, pô. Toda essa história de vida, cara, passa a galera aqui, você é o terceiro, mas eu já vi que isso aqui é uma conexão incrível. Então, ó, se você tá gostando, comente aí, compartilhe, dê aquele like aí que vai agregar o nosso canal a crescer. É novinho, poxa, e a gente só quer realmente crescer, tá certo? E agora que vai começar a pedrada, né? Agora que a gente vai começar a entrar ali, ó. Brunão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos lá. Quando que veio, até pra galera entrar nessa cronologia, quando que bateu um insight que você pensou assim, eu preciso estudar o mercado financeiro? Foi nesse momento que eu estava com um consórcio, um financiamento e sobrava muito pouco do meu capital. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma forma de quitar isso. Pelo menos, eu não pensava nem em ganhar dinheiro como foi acontecendo ao longo do tempo. Eu pensava em me livrar do consórcio do financiamento. Eu preciso ter uma educação financeira, eu preciso entender o que eu estou pagando, eu preciso entender sobre juros. Juros sobre juros, como que essa dívida está me afetando. Então eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Nossa, então, ou seja, da dificuldade você despertou esse interesse, eu preciso estudar mercado financeiro, até porque a gente não tem nos bancos escolares, nós não temos, né, educação financeira. Infelizmente, por isso que a maior parte dos brasileiros são endividados, a maior parte dos brasileiros são CLTs, não que seja um problema, mas as pessoas não... Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro assim na nossa vida. Sim. Se tu entra no exército, tem muito carioca, tem muito pernambucano, tem muito gaúcho. Sabe o que tem pouco? Paulista. Porque paulista é terra do empreendimento. Poucas pessoas... Lá em São Paulo, cara, as pessoas são criadas para empreender. Porque se você pegar, cara, obviamente que tem a segurança da pessoa, não é isso que eu tô falando. Mas se você pegar o salário de um exército e de um ambulante, o cara que tá fazendo a correria ali no camelô, pegando roupa, vendendo, pegando as coisas, vendendo, ele ganha mais que um sargento do exército. É óbvio que ele não tem toda a segurança se acontecer alguma coisa com ele. Sim. E tudo mais, mas o mindset do paulista de empreender, cara, é surreal. Eu morei lá por 12 anos no interior de São Paulo, em Campinas. A dinâmica é muito diferente. Por exemplo, Brasília aqui, a pegada é mais devagar. A pegada é concurso. É concurso, exatamente. Então, assim, veio essa dificuldade, aí você deu, vou estudar. Perfeito. Você comentou que você deu o all-in.
Como que é esse all-in, até mesmo para as pessoas que não entendem? Boa. O que é isso? Como que você aí começou a entrar no mercado financeiro? Cara, all-in é literalmente eu colocar todo o capital que eu tenho dentro do mercado financeiro. Então, todo o patrimônio que eu tinha, tirando, obviamente, o meu salário, eu coloquei naquele momento que era o momento onde as pessoas estavam com o maior medo, o maior momento de pânico, o maior momento de desespero do mercado. Existe uma frase de Warren Buffett, né, que é o maior investidor da história, que ele fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja ganancioso quando todos têm medo e tenha medo quando todos são gananciosos. Naquele momento todo mundo estava morrendo de medo, o mundo vai acabar, mas o mundo não acaba, meu parceiro. Não é assim que as coisas acontecem. Naquele momento eu identifiquei uma oportunidade. E esse all-in foi literalmente eu pegar os 100 mil que eu tinha por conta da carta de crédito e depositei todo esse capital em algumas ações da Bolsa de Valores. E aí isso me deu algo perto de 100% em pouco tempo. Se eu tivesse alocado esse dinheiro no mercado cripto, eu teria feito pelo menos de 1 a 3 milhões de reais nesse mesmo momento que eu fiz 200 mil reais. É que você não conhecia o mercado cripto ainda. Eu conhecia, mas não profundamente ao ponto de eu ter confiança de colocar 100 mil reais lá. Cripto para mim naquele momento era uma diversificação do meu capital e não todo o meu capital como aconteceu em 2022, como é até hoje, né? Hoje meu patrimônio até hoje é todo em cripto, eu não tenho nada fora de cripto, né? Totalmente cripto. Tudo, eu não tenho nada fora de cripto. É bravo esse cara. Ó, galera, isso aqui não é brincadeira não, hein? E quando você deu o all-in, você saiu de 100 mil e foi para 200 mil reais. Exato. Qual foi a sua sensação nesse momento e como que daí você foi diversificando ainda mais o seu patrimônio ou parou, não, vou estudar o ambiente da cripto? Como é que foi essa jornada? Eu achei que eu era o maior investidor da história, né, cara? Mas quando eu soube o resultado... De 100 para 200? Quando eu soube o resultado da galera que alocou em cripto, eu falei, não, calma aí, deixa eu estudar esse negócio. Eu lembro que na época eu conheci um amigo que ele alocou 6 mil reais em cripto, nessa mesma época que eu. Esses 6 mil viraram os mesmos 200 mil reais. Que isso, cara? Aí eu parei para fazer essa conta dos 100 mil. Falei, não, calma aí, rapaz, era para eu ter ficado multimilionário aqui agora, de pobre, falido, com consórcio financiamento para multimilionário muito rápido, né? Mas assim, cada um tem sua caminhada e eu falei, cara, aí mora a oportunidade. Deixa eu me aprofundar nesse mercado aqui, ainda em 2020, né? 2020, aí todos os aportes que eu tinha agora começou a sobrar dinheiro, né? Então eu tinha um apartamento que agora não estava mais financiado, eu quitei, né? Tirei 130 mil, quitei, estava alugado, então entrava mais uma renda, não tinha mais consórcio para pegar e eu estava ganhando mais lá onde eu estava. Então eu consegui aportar no mercado financeiro naquela época 5 mil reais por mês. Olha como é que a minha vida mudou, de não conseguir ter nada para conseguir aportar 5 mil reais por mês. Né? Obviamente, por meio de decisões difíceis, de abdicar, eu fui morar com a minha família, vocês não estão entendendo, lá no Iapoque, literalmente no meio de uma clareira, no meio da floresta amazônica, onde literalmente ia um índio lá para casa jogar videogame com meu filho. Nossa, o índio ia lá jogar videogame lá. Jogar videogame, não tinha internet, não tinha nada naquela época lá pra gente, era realmente muito escasso, até tinha assim, mas era só naquele batalhãozinho ali que tinha internet, nas casas não tinha, era muito escasso. E eu resolvi me aprofundar no mercado cripto. E aí eu consegui aportar. Falei, cara, tem que entender Bitcoin, fundamento, vamos entender sobre as criptomoedas. E aí comecei a aportar. Eu lembro que na época eu comprava Bitcoin, Ethereum e a falecida Ada Cardano. A falecida aqui é uma brincadeira que a gente faz dentro do mercado cripto. Comprava esses três. E aí veio 2021, onde tudo explodiu muito. Né? Eu ganhei muito dinheiro, sem saber como eu estava ganhando muito dinheiro. Sem entender de onde que estava vindo aquilo. O Bitcoin saiu de 6, 7, 10, 14 mil dólares. Para bater 69 mil dólares. Então, eu ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro por não entender sobre dinâmica de ciclo de mercado, por ter ficado ganancioso quando tudo subiu. Então, basicamente, todo o dinheiro que eu ganhei em 2021, eu devolvi para o mercado. Né? E aí, entrou 2022. Foi quando eu falei, cara, agora no mercado de baixa, tu fica menos eufórico e consegue estudar. Então, quando eu comecei a estudar muito mesmo, entendi realmente todos os fundamentos que cerceavam Bitcoin, criptomoedas em geral, foi quando eu dei o all-in mais uma vez, consultando a minha esposa. Amor, quero vender o apartamento do Rio, quero vender carro, quero pegar todo o capital que a gente tem e quero pedir uma transferência para com o dinheiro da transferência a gente possa também botar em cripto dessa vez, em vez de usar para dar lance de carta de crédito. Ela falou, vamos, bora para cima. Caramba. E nesse momento eu literalmente vendi todo o meu patrimônio que eu tinha
e aloquei em cripto em 2022, quando o Bitcoin estava $14.000, né? O Bitcoin acabou de bater $126.000. E não só Bitcoin, como alguns outros ativos, né? Dentro do mercado. E eu acho que essa foi a melhor decisão da minha vida. Só que aquilo, né, cara? O que diferencia o louco de um sábio é se deu certo ou não, né? Poderia ser a história de só um louco que fez isso e deu tudo errado. Mas no meu momento, na minha vida, graças a Deus, essa história deu certo. Que é isso? Olha, rapaz, que história, hein? Meu amigo. E agora um ponto aqui que veio na mente foi o seguinte. Isso aqui serve até para vocês, tá, pessoal? Atuar neste ramo, aplicando recursos financeiros, como você fez, você explicou sua história e tudo mais, ele não é simplesmente você comprar no ambiente de baixa e depois vender, trabalhar dessa forma. Não. Na linha ao lado, tem o quê? Você ter os fundamentos, o conhecimento necessário, dinâmica de mercado. Não é simplesmente você entrar lá, não, vou comprar, vou vender. Não, você tem que conhecer todo um terreno ali com informações para que você possa assim... Não, agora eu vou... Exatamente. Quando a gente fala de mercado cripto, a gente está falando de mercado de renda variável. Assim como a bolsa de valores, né? E o que faz mercados de rendas variáveis subir é o investidor, ele está com mais apetite ao risco, né? Ele precisa querer tomar risco, porque senão, se o governo estiver pagando muito bem para ele, é muito fácil para ele deixar o dinheiro no Tesouro Direto, rendendo 12, 15, não sei nem quanto paga aqui no Brasil, porque eu acompanho muito o mercado americano. Nos Estados Unidos, 5% ao dólar, 4,5%, 5% em dólar, né? Então, se está pagando muito, ele tem muito incentivo para continuar na renda fixa. Mas existe uma dinâmica de aumento e cortes de juros. Isso daí traz a dinâmica de mercado. Quando você corta muitos juros, a renda fixa ela paga pouco. E quando a renda fixa paga pouco, os grandes investidores eles precisam procurar rendimentos que dão retorno maior. Tá? Quando a gente tem esse ciclo acontecendo, a gente vê bolsas subindo, batendo máximas históricas, e a gente vê mercado cripto como geral também subindo, batendo máximas históricas, né? Porque são mercados de rendas variáveis, são mercados que a gente chama de mercados de risco, porque sobem muito mais quando a gente está num cenário de injeção de liquidez, como foi pós-pandemia, né? 2021, o governo precisou injetar muita liquidez na economia, então dinheiro barato circulando, as pessoas tomam risco e recebem muito dinheiro, até porque os juros na época da pandemia foi a zero nos Estados Unidos, então eles precisavam ganhar dinheiro de alguma forma e vai para a renda variável, por isso que o Bitcoin saiu de 6, 7 mil dólares e bateu lá 69 mil dólares no ciclo passado, né? Agora já bateu 126 mil dólares. Então, não é só... pode até ser, se o teu horizonte temporal for muito grande, né? Então, eu quero comprar Bitcoin pensando que daqui a 10 anos o Bitcoin pode bater $1 milhão. Aí, se você não tem preocupação em o Bitcoin sair de 125 para 70, 80, mas daqui a pouco ele vai tender a $1 milhão de dólares, não tem problema algum. Agora, se você quer aproveitar esses momentos de ciclo de mercado para aumentar as suas quantidades de Bitcoins, tu tem que ter um mínimo de conhecimento de macroeconomia, por exemplo, para você entender essa dinâmica de liquidez, para onde o capital global está fluindo, qual que é o cenário mais favorável para isso aqui subir e qual que é o cenário mais favorável para você emprestar dinheiro para o governo, talvez, porque vai estar pagando muito, né? Aqui no Brasil, por exemplo, por que no Brasil as pessoas não têm incentivo para investir em renda variável? Porque a gente vive num país que os juros é extremamente alto. Então os juros pagam bem, em vez de emprestar para o dinheiro, o governo paga bem. Quando a gente vai na economia americana, por exemplo, por que todo mundo lá é um exímio investidor em bolsa? Porque os juros lá quase sempre tendem a zero. Então as pessoas investem em renda variável para poder ter retornos. Porque emprestar para o dinheiro para o governo não dá dinheiro. Entendi. E, Bruno, deixa eu agora fazer uma outra questão, porque, por exemplo, eu sou um cara, pode ser até um defeito meu, até mesmo porque eu não conheço profundidade como você tem, obviamente. Eu sou um cara muito assim de procurar um investimento que eu tenha um certo controle sobre para onde que ele vai. Já no mercado de cripto, é difícil, o mercado financeiro em geral, é difícil você ter esse controle. Na verdade, você tem os seus estudos para que você possa melhor adotar as suas decisões. Por exemplo, no mercado, por exemplo, de criptos, não tem um controlador sobre isso, ou tem? Um controlador de qual ponto que você diz? Por exemplo, quando você fala de renda fixa, você tem das movimentações financeiras que eu digo. Cara, ali a gente vive o livre mercado, né?
Então, tudo no mercado é oferta e demanda. Se muita gente compra, o preço sobe. Se muita gente vende, o preço cai. E eu entendi o que você falou. É questão de previsibilidade. Então, eu emprestei 10 mil para o governo, eu vou ganhar R$ 1.000 por ano. Ou vou ganhar R$ 300 por mês, R$ 100 por mês. Essa é a questão da previsibilidade, do conservadorismo. Quando a gente entra em cripto, é porque muita gente conhece cripto só como Bitcoin. Em cripto existe algo chamado stablecoin. Stablecoin nada mais são do que moedas estáveis, essa é a tradução, né? Stablecoin, moedas estáveis. Então, se a gente pegar um USDC ou um USDT, ele vale $1 sempre, tá? E quando a gente pega, por exemplo, um BRZ, ele vale R$ 1 sempre. Quando a gente entra na ravina ali de cripto, aí já é algo um pouco mais profundo, a gente consegue estar exposto em ativos não voláteis, como essas stablecoins que eu te falei, Sim. e você colocá-las para render. Então, por exemplo, hoje eu tenho ouro tokenizado. Eu invisto o ouro dentro do mercado cripto. Eu invisto em tesouro direto americano, que são treasuries americanos, dentro do mercado fixo, dentro do mercado cripto. Hoje você tem a possibilidade, por exemplo, eu não sei muito bem quanto está pagando a renda fixa aqui no Brasil, tesouro direto, está pagando 10%, 15%, mas enfim, você consegue hoje ter uma rentabilidade de 35% ao ano em tesouro direto tokenizado dentro do mundo cripto por meio de uma plataforma que se chama Loopscale. Então a gente consegue ter rentabilidades previsíveis também dentro do mundo cripto, sem estar exposto a esses ativos mais voláteis. Só resumindo, tem como pegar, por exemplo, o tesouro, incluir no mercado cripto? É isso que eu... Exatamente isso. O que a gente faz não, né? O que as grandes empresas fazem é tokenizar. O que é tokenizar? Tokenizar. É colocar algo que existe na vida real. Então, por exemplo, as pessoas que tokenizam dívidas de agro aqui do Brasil. Então, você antecipa recebíveis por meio da tokenização. Então, quando você tokeniza algo, é pegar algo que existe no mundo real e colocar ele dentro da blockchain. Agora, eu vou até fazer um parênteses para explicar o que é blockchain. Então, uma analogia muito simples de entender blockchain é você pegar um livro contábil de uma empresa. Imagina que o contador lança lá se saiu R$ 1, se ele vendeu, se ele comprou. Toda a economia, né? A vida financeira daquela empresa, ela está escrita nesse livro contábil. Sim. Imagina agora que esse livro contábil ele vai para a internet, ele vai para uma rede. Tá? Só que todo mundo agora tem acesso a essa rede, de forma que ele não consegue fraudar esse livro contábil, de forma que ele não consegue inserir nem retirar nada, sem que todas as pessoas da internet verifiquem literalmente o que está acontecendo ali. Esse é o conceito de blockchain. É um livro de registro distribuído, onde qualquer um pode ter a cópia disso na sua casa. E é dentro desse universo que o mercado cripto funciona, dentro desse universo que o Bitcoin funciona. Então, quando a gente fala de tokenizar, é pegar algo e colocar dentro dessa rede, dentro dessa blockchain. Tá? Então, você consegue tokenizar qualquer coisa, literalmente. Então, tem imóveis que são vendidos tokenizados hoje em dia. Então, tesouro direto, como eu falei, eu invisto em treasuries americanos. Ouro tokenizado, então o ouro está batendo a máxima histórica atualmente. Eu tenho bastante ouro tokenizado, não preciso comprar ouro por meio de banco, por meio de ETFs, nem por meio de forma física. Eu consigo hoje, literalmente, entrar numa plataforma, comprar XAUT, que é o ouro tokenizado, está exposto à volatilidade do ouro. Caramba, meu, olha o oceano de informações aqui que a gente está estudando. Que isso? É muito profundo o bate-papo nisso aqui. Exatamente, é porque a galera acha que cripto é só Bitcoin. Né? E a gente, infelizmente, teve um desserviço muito grande com pirâmides financeiras, essas coisas, que só usam o nome que está em voga no momento. Né? Já foi Avestruz, Telex Free, agora Bitcoin, eles usam o nome que está hypado, né? Vamos dizer assim, no momento. Muitas pessoas sequer sabem que eu consigo hoje bancar literalmente o meu custo de vida toda pagando em cripto. Eu vou no barbeiro, eu utilizo o cartão pagando em cripto. Em cripto? Em cripto. Eu tenho aqui, ó. O cara é brabo, hein? Eu tenho aqui pelo menos 2 cartões físicos, né? Esse aqui é o da Cash Finance. Esse cartão aqui é emitido em Hong Kong. Hong Kong. Esse cartão aqui, ó, da Picnic, é emitido na Inglaterra. Ou seja, nenhum deles reportam a receita aqui do Brasil. Eu consigo literalmente ter stablecoins, que são essas moedas paralelas ao dólar, mando para o meu cartão de cripto e utilizo eles como bem entender. Ou seja, o Estado ele não tem como intervir nessas operações. A gente consegue... Como que você enxerga, por exemplo, essa questão? A gente consegue hoje, por meio da autocustódia, aqui pode fazer um parênteses também, muitas pessoas acreditam que comprar cripto é como se você comprasse ações, né, numa corretora, numa XP da vida. Só que em cripto, obviamente, existem essas corretoras que são facilitadoras, como a Binance, que é a maior do mundo, né? Mas hoje em cripto você consegue, por meio de ativos como esse ou até mesmo aplicativos,
na internet, ter a sua autocustódia. Isso daqui me permite, pessoal, ser o meu próprio banco. Então, com isso daqui eu consigo sair literalmente do Brasil com $1 bilhão. Obviamente, se eu tivesse $1 bilhão, sem preocupação alguma, sem ter que informar nada da Receita. Eu vi uma vez o Bruno Perini falando que ele criou um fundo de investimento. E ele ficou, cara, mais de 2, 3 semanas para tentar sacar dinheiro de uma própria conta dele para o fundo de investimento dele, que era cerca de $1 milhão. Em cripto hoje eu transaciono bilhões de reais pagando centavos de dólares. Então eu consigo literalmente mandar $1 bilhão para um japonês do outro lado do mundo, vai cair quase que instantaneamente, e eu vou pagar 0,50 centavos de dólar numa taxa de transação. Então, com um custo muito barato, com a velocidade instantânea, sem burocracia alguma. Eu estou falando de um cara que ele ficou tentando tirar $1 milhão da própria conta dele para depositar no próprio fundo de investimento dele e teve uma burocracia danada e quase que não consegue fazer isso. Em cripto a gente consegue, literalmente, em questão de segundo, transferir qualquer valor em qualquer hora do dia, pagando um custo extremamente barato. E as grandes empresas já entenderam isso e hoje em dia transacionam bilhões de dólares. As empresas praticamente estão partindo tudo pro lado da cripto, então. Exatamente, cara. E quando tu tá em cripto, tu tá, entre aspas, dolarizado, né? Vou dar o exemplo de uma viagem que eu fiz no final do ano passado. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, realizei o sonho da minha família, que era de conhecer a Disney. Passei quase 30 dias nos Estados Unidos. Eu não levei sequer $1. Eu levei esse cartão aqui, que é o Cash Finance. Com esse cartão, eu estava dolarizado. Então, o dólar estava 6,30 e eu não estava sentindo esse impacto de eu pegar o real, ir na casa de um câmbio e trocar 6 para 1. Né? Porque eu estou em cripto, eu estou dolarizado, literalmente eu transferia cripto para cá e usava no meu dia a dia. Então, não tinha aquele pensamento de, caramba, eu estou pagando, em vez de 10, 60 reais, 10 dólares, 60 reais. Não, literalmente na minha cabeça eu estava pagando $10. Então, sem burocracia, sem IOF. O procedimento é muito simples. Simples, eu faço uma transferência para cá, é um cartão pré-pago, eu abasteço ele, vou usando, não pago IOF, é paridade 1 para 1 com dólar, então eu não tenho custo algum. E muitas pessoas não sabem sequer que existe essa possibilidade de cripto, né? A galera acha que é só investir em Bitcoin, estar exposto em ativos voláteis e não sabe sequer que existe um mundo, né? Dentro do universo cripto, onde a gente consegue fazer literalmente tudo que a gente consegue fazer na vida real dentro do mundo cripto. Se eu te falar como eu fui para os Estados Unidos, que eu não gastei sequer R$1 na minha conta, você vai ficar mais doido. Pô, calma aí. Ó, você tá gostando, meu filho, desse bate-papo? Que é isso, rapaz? Isso aqui é alto nível. Olha só, hein, galera, ó. Se inscreva no canal. Como é que é? Ative o sininho, compartilhe, comente. O bate-papo aqui tá animal. Pô, obrigado aí, cara. Pra cima. Que é isso, meu irmão? Sempre bom falar Obrigado de mesmo, de coração. Mas vamos lá, conta essa história. Até eu tô aqui querendo saber aqui agora. Cara, dentro do mundo cripto existe já algo um pouco mais profundo, tá, pessoal? Mas vou tentar explicar de uma forma que fique mais fácil. Existe um ambiente que a gente chama de finanças descentralizadas. O que é descentralizado? É algo que não tem um dono, tá? E é o conceito do Bitcoin, né? O Bitcoin é uma moeda apartidária, ela não está nem do partido que está, ela não está nem para o governo, porque o governo não consegue ter poder sobre ela. Então é uma moeda descentralizada, transparente, como eu te falei, por causa da tecnologia do blockchain. Hoje, vários bancos, vários supermercados usam isso na sua cadeia de suprimento, né? Que é a tecnologia do blockchain em si, para gerenciar sua cadeia de suprimento. E dentro desse mundo das finanças descentralizadas, a gente replica tudo que existe no mundo real. Então, existem plataformas de empréstimo dentro desse mundo descentralizado, existem plataformas que são corretoras descentralizadas que funcionam por meio do que a gente chama de contratos inteligentes. A maneira mais fácil de entender esse contrato inteligente é o seguinte: faz uma analogia com uma máquina de café, igual tem ali, faz uma analogia com uma máquina de refrigerante. Quando você quer comprar um refrigerante numa máquina e custa R$5, por exemplo, quando você deposita R$5, você recebe uma latinha de refrigerante. Aquilo ali é um código que está programado para quando ele tiver um input correto. O que é um input correto? Você colocar R$5. Se você colocar 30 centavos, não vai sair uma latinha de refrigerante. Então, quando o input correto acontece, tem o output, que é a saída, né? E que é a latinha de refrigerante. Então, dentro do mundo cripto, tudo funciona por meio desses contratos inteligentes. Então, você não precisa confiar em nada nem em ninguém. Está tudo programado para acontecer por meio de algumas plataformas. O exemplo que eu dei da Disney foi o seguinte: existe uma plataforma que é a Aave, ela gerencia bilhões de dólares, é muito dinheiro realmente, tá? Nunca teve um hack, nunca ficou fora do ar, nunca aconteceu nada com essa plataforma. Na época eu tinha Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado, e ela estava custando mais ou menos $3.000. E eu não queria vender Ethereum, porque eu falei, cara, eu acho que isso aqui vai subir. E efetivamente subiu, o Ethereum bateu aí $5.000.
né? Eu não queria vender naquela época. O que eu fiz para poder viajar? Eu peguei meus etéreos, deixei nessa plataforma como garantia, igual no filme americano, que as pessoas vão lá deixar a hipoteca como garantia. Deixei como garantia e essa garantia me permitia pegar um valor em dólar, né? E esse valor foi mais ou menos 10 a 13 mil dólares que eu peguei, mandei diretamente para esse cartão aqui, fui para os Estados Unidos e vivi, irmão. Vivi. Depois o Ethereum bateu 5 mil dólares. Ou seja, se eu tivesse vendido o Ethereum naquela hora, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Se o Ethereum batesse 6 mil dólares, a minha viagem tinha saído literalmente de graça. Porque aquele capital disponibilizado para a viagem eu deixei como garantia e ele teria dobrado. Então vamos dizer que 70% da minha viagem saiu literalmente de graça por ter um conhecimento sobre finanças descentralizadas. É óbvio que isso já é algo mais complexo, tá? Mas é para mostrar para vocês que existe todo esse universo dentro do mundo cripto que poucas pessoas sabem que existe. Que isso? Poxa, velho. E deixa eu te perguntar, Bruno, que provavelmente deve ser a dúvida também de muitas pessoas, porque é um mercado... tem vozes que vão dizer que não é novo. É um mercado muito novo, muito prematuro ainda. Então, deixa eu te perguntar. Hoje, a pessoa, por exemplo, tem seus 5 mil... Não, 5 mil não. Tem seus R$1.000, tem seus 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, por aí. É possível começar o investimento? Como que é o norte disso? Como é que você pode dar o norte para a galera que se interessou por essa conversa? Cara, eu tô até abrindo aqui nas minhas redes sociais porque eu compartilhei exatamente isso hoje. Quero aqui, ó. Não, tá no Twitter aqui, tá de boa aqui, só para poder falar pro pessoal. Hoje, o Bitcoin ele é divisível. Quando a gente fala do real, ele é divisível para as casas decimais que a gente tem os centavos, correto? A gente tem 100 centavos, vira R$1. E a gente tem dentro do Bitcoin as casas decimais também, que aí a menor fração do Bitcoin é o Satoshi. Então, um Bitcoin ele é dividido em 8 casas decimais. São 8 casas. São 8 casas decimais. Então, se a gente pegar um Satoshi hoje, que é uma alusão ao nome do criador do Bitcoin, ele vale 0,0011 centavos de dólar, o que dá 0,0062 centavos de real. Então, com 0,0062 centavos de real, você já consegue comprar hoje um Satoshi. Então não tem valor mínimo para investir. Muita gente acha que o preço do Bitcoin está acima de 100 mil dólares, 600 mil reais, que é uma valor. barreira de se investir. Não, você compra uma fração do Bitcoin, que ela pode ser dividida até 8 casas decimais. Então com R$1, R$10, R$50, R$100 por mês, você consegue estar acumulando satoshis, tá? E lá na frente, imagina lá atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem acumulou 50 centavos, R$1, R$100, R$1.000 de Bitcoin, o quanto de dinheiro esse cara não ganhou agora? Então existe até uma história, né, que duas pizzas foram vendidas por 10 mil Bitcoins, né? Isso aí a gente comemora, né? Uma data que a gente comemora o Bitcoin Pizza Day. Foi quando a gente teve a primeira transação utilizando o Bitcoin como forma de pagamento, onde duas pizzas foram vendidas por 10 mil Bitcoins. Então não valia nada o Bitcoin naquela época, mas imagina quem acumulou 10 centavos, 50 centavos. Foi ali. E mesmo depois que começou a valer 100, 500 reais, 1.000, 2.000 reais. Olha quanto o Bitcoin vale agora. 126 mil reais acabou de bater cerca de 2 semanas atrás. Que isso. Então, assim, não tem... Hoje o brasileiro, por exemplo, o trabalhador... Por exemplo, eu trabalho, recebo um salário mínimo. Eu gosto muito de bater nisso, para poder falar com todo mundo, Exatamente. sabe? Poxa, eu recebo um salário mínimo, tô trabalhando em tal canto, mas eu ainda consigo juntar meus R$200, 150, que, assim, uma graninha ali. Às vezes ele ganhou um pouquinho num processo aí, que ele colocou alguém no judiciário e tudo mais. Ele recebeu uma graninha, ele tem um pouquinho guardado. Você, assim, pela sua expertise, você orienta a pessoa realmente ir para o mercado cripto. Eu procuraria, por exemplo, não é questão de a gente estar trazendo aqui, galera, vender o curso. Não é isso não. É só realmente a gente trazer um pensamento realmente mais consolidado, né? Mais analítico até. Exato. E você compreende que é possível a pessoa realmente... É o melhor norte ali para essa pessoa? Eu acredito que existe... Se ele começar? Eu acho que assim, cara, existe uma coisa, quem fala que não tá mentindo, todo mundo tem vontade de enriquecer. Enriquecer, eu não tô falando é ficar milionário, mas melhorar a sua vida. Cara, ter um bom carro, ter uma boa casa... Dá uma qualidade de vida para tua família. O básico que eu acho que todo pai de família quer. Dar uma qualidade de vida boa para tua família. E existem duas formas de fazer isso, na minha opinião. A primeira é empreendendo. É o que a gente faz, a gente empreende. Então a primeira forma de você mudar de vida é empreendendo.
Concurso público não vai mudar a tua vida. Se for o juiz ganhar 40, 50, 100 mil, tu vai ter um ótimo salário. Mas tu não vai ser rico. Tu não vai ser rico. Existe a única forma que existia, que eu conhecia, né, era empreendendo. Agora, a segunda forma que existe é você adotando alguma coisa bem no começo. Quando você entra no mercado muito novo, muito prematuro, obviamente que algo muito novo traz vários riscos atrelados. Tá? Não estou vendendo nada sem risco aqui. Mas algo muito novo também traz muita oportunidade de ganho, igual a gente viu o Bitcoin em 15 anos sair de zero para 125 mil dólares, mais de 600, 700 mil reais. E daqui a pouco o Bitcoin vai bater $1 milhão. Eu acredito que ele bate. Eu acredito que bate, porque eu comparo muito o tamanho de mercado do Bitcoin com o tamanho de mercado do ouro. Hoje o mercado do Bitcoin, hoje é o 7º ativo mais valioso do mundo, ele chegou a ser o 4º. Passou Prata, passou Amazon, passou Google, passou Tesla, passou o grupo Meta do Facebook, passou tudo isso. Em 15 anos de vida, o Bitcoin passou tudo isso. Hoje o Bitcoin está abaixo de pouquíssimas empresas. E ele só tem 0,7%, ele tem só 7% do tamanho do mercado de ouro. E a gente está falando de um mercado de 30 trilhões, basicamente, de dólares, 27, 28 trilhões de dólares. O Bitcoin tem 2 a 3 bilhões de dólares, ele fica alternando nisso daí. Então, eu acredito que o Bitcoin tem potencial, num intervalo de tempo aí de 10 anos para chegar no potencial de valor de mercado do ouro, por conta da adoção dos grandes big players, do governo americano, da gente tá vendo BlackRock, a maior gestora do mundo, adotando. Então, eu acredito que sim. Então, voltando à pergunta, senão a gente acaba devagando. A gente vai embora, né? Vai embora. Voltando à pergunta, eu acredito que investir em Bitcoin é uma das melhores opções para as pessoas que não estão empreendendo e estão procurando investir de alguma forma, tá? Então, dentro do mercado cripto, a gente tem muito potencial de valorização, obviamente com os riscos atrelados, mas comprar Bitcoin, obviamente que tu comprar pouco, tu vai ter um retorno proporcional ao que tu comprou, mas igual quando eu comecei lá, que eu botava 500, 700 reais, o investir é a mudança de mentalidade. Quando você investe e ganha um pouquinho, você vai ficar, não ganancioso, mas você vai ficar focado naquilo. Cara, se eu ganhei 30% em cima disso aqui, se eu tivesse mais capital aqui? Então tu vai rodar de Uber, tu vai dar um jeito, irmão, de aumentar a tua renda para alocar mais, porque tu vai ver que aquilo vai dar um retorno. E assim, o retorno que eu tive em cripto em percentual passaria 7 vidas para eu ter esse retorno dentro do mercado financeiro tradicional. Como eu falei, né? Empreender ou descobrir algo muito novo. Eu estou empreendendo dentro do mercado cripto e estou investindo dentro do mercado cripto. Que é isso? Então, assim, isso aí é um conteúdo de alto valor, até mesmo para quem está lá querendo, buscando alguma coisa nova. E realmente é um mercado que muitas pessoas ainda não conhecem, ainda não está preparado, às vezes não tem nem a maturidade de parar, pensar, no caso de estudar um pouco mais, né? Eu digo que eu não conheço esse mercado ainda, minha mente é um pouco mais voltada para outras questões, mas até nesse bate-papo, nessa troca de ideia, me fez... Não, calma aí. Explode a mente um pouquinho, né? Pô, vamos ver como é que é isso, né? Então, poxa, isso aqui é sensacional. Olha, se você tá aí na jornada do seu dia a dia, às vezes está com uma dificuldade, mas tá com um dinheiro ali, passo da riqueza realmente, né? Ou você vai empreender, ou você entra nessa questão de você estudar um pouco mais o mercado financeiro, que também você está empreendendo de qualquer forma. Exatamente. Né? Vai buscando ali o conhecimento. Vamos dar uma estada aqui no seu Instagram? Temos tempo aí, ô produção? Pô, já tá com 15 mil seguidores. Então você ensina a investir de forma simples, né? Conta um pouquinho aqui pra gente. Cara, então eu fundei a Cria Academy, né? Que é a plataforma de educação que a gente tem. Eu fundei a Cria Academy em julho de 2023 e isso daí é o resultado de alguns membros, né? A comunidade ganhou mais de 3 milhões com airdrops. Airdrop é um subnicho dentro do mercado cripto. Se eu explicar aqui vai ficar um pouco complexo, mas depois eu vou passar as redes sociais e pode ver que eu criei uma playlist só disso no meu canal no YouTube, tá? Sobre airdrops para explicar literalmente para iniciantes de forma gratuita, tá? Então eu fundei a Cria Academy cerca de 2 anos e meio atrás, no intuito de ensinar pessoas comuns a investir dentro desse mercado onde eu estava enxergando. Graças a Deus hoje muitas pessoas conseguiram mudar de vida por conta do meu trabalho. Isso daí é extremamente gratificante, né? Obviamente que ninguém é Madre Teresa, ninguém faz nada de graça, mas assim, a jornada de ganhar dinheiro é muito bom, mas tu vê pessoas mudando de vida. Eu já recebi depoimentos de alunos que quitaram um apartamento, de que melhorar a vida da família por conta de algum airdrop, algum investimento que a gente fez, que eles conseguiram ter um retorno muito bom. Isso aí é extremamente gratificante e faz todo aquele caminho ter valido a pena, né? Então a Cria Academy entra nessa parte de empreender dentro do mundo cripto, né? Então
Hoje em dia eu tenho Legal. cerca de 200 alunos, né? A nossa comunidade é uma plataforma de curso gravado, mais grupos no WhatsApp, Telegram, com aulas ao vivo semanal, onde a gente ajuda todo mundo lá. Isso aí foi uma palestra que eu fiz dentro da XP, uma Aqui tu palestra, palestrou lá na XP. exato, uma palestra sobre portfólio antifrágil, né? Que tinha o meu amigo Edson aí, que é o sócio da XP, falando sobre investimento tradicional. Tinha um outro amigo que estava falando sobre leilão de imóveis e eu trouxe essa pegada de investimento de mundo cripto, né? Para muita gente também que não conhecia dentro da XP. Bacana. Olha, top. E hoje é para a galera ter acesso a você, o canal que seria no Instagram. Instagram, Twitter, YouTube, todos eles são Criptocria, CRYPTO, CRYA, né? Criptocria, tudo com Y, né? Que é o nome da plataforma de educação. Isso aí foi o evento, né? Que foi o maior evento da América Latina, que aconteceu no Rio esse ano, Blockchain Rio. Que eu tive a oportunidade de fazer esse painel com todos eles aí, né? São muito amigos meus. E a gente teve a oportunidade de fazer esse painel, falar um pouco sobre airdrop, era um evento voltado para cripto. Antes da gente, quem fez uma palestra aí foi o presidente do Banco Central Brasileiro. E aí depois a gente entrou para falar sobre airdrop, que é um subnicho que tem ganhado muita atenção dentro do mercado cripto, pelos retornos que já teve, né? Como exemplo, eu não vou falar quem, mas tem um amigo dessa foto aí que um único airdrop ele conseguiu ganhar 1 milhão. Então, bastante capital, né? Então a gente empreende hoje, 80% do meu foco em cripto está nessa área de airdrops, porque realmente foi a área que mudou minha vida e tem mudado a vida dos meus alunos. Olha, poxa, ficou feliz, hein? Muito bacana. Olha, se você tem esse interesse em saber o trabalho do Brunão aqui, tá bom? Relacionado ao mercado financeiro, cripto, entre em contato com ele no Instagram. Ele vai ter realmente alguma coisa para entregar para vocês, tá certo? Uma direção, trazer conhecimentos e tá aqui, ó, tá conosco. Muito simples, prático, né? É só entrar, hoje todo mundo praticamente tem a sua rede social, pode fazer o contato. E, Brunão, agora eu peço para você, meu amigo, o seguinte, olhar para aquela câmera lá, poxa, fazer uma reflexão aí dessa conversa, o que você pode dar de orientação para a galera, poxa, numa mensagem assim uma mensagem que possa fortalecer a galera às vezes que está numa insegurança, está passando por um momento difícil. Como que você pode construir um raciocínio para essa pessoa? Pô, eu acho que ao longo dessa conversa, né, que quando a gente chega no final, a gente esquece do começo por vezes, né? Mas a gente chegou aqui no final de uma carreira onde eu consegui ser bem sucedido. Mas lá no começo a gente falou do menino que ficou de dependência da 6ª série até o 3º ano. Exatamente. A gente falou de vários percalços da vida, decisões da vida ruins, né? De consórcio, financiamento. Depois decisões que eu tive que ter total apoio da minha família, da minha esposa, porque impactava diretamente na vida da minha esposa, na vida do meu filho. Decisões que foram tomadas em conjunto. Decisões que a gente teve que abdicar de tempo com a nossa família. Eu abdico de tempo com a minha família até hoje. Trabalho bastante, minha esposa entende que tudo que eu faço é em prol de melhorar a qualidade de vida e sempre ter uma qualidade de vida melhor com a minha família. É óbvio que o máximo de tempo que eu posso eu estou presente com eles. Mas eu acho que a dica que fica, pessoal, é que por mais que esteja passando num momento de dificuldade, por mais que talvez que você esteja num ambiente onde você olhe, cara, todo mundo aqui é isso, eu vou ser mais isso aqui, você não precisa ser mais fruto daquele meio. Existe uma frase, não que seus amigos são má companhia, mas existe uma frase que é: se afaste das companhias que faça você voltar a ser o velho homem, né? Então, quando eu vou para o Rio, se eu ficar muito tempo lá, perto das companhias, eu vou voltar a ser o velho homem. A gente é fruto do meio que a gente vive. Não tem como, por mais que você seja bom, você lute contra isso, você é fruto do meio, o meio impacta demais. Quando você está no meio de pessoas empreendedoras, o teu mindset muda totalmente. Hoje eu recebo pessoas na minha casa, cara, que é fazer um churrasco na minha casa, que a gente sai de lá falando de 3, 4, 5 empreendimentos que a gente quer fazer. Porque o mindset da galera é empreender, fazer acontecer. Então, talvez só você mover uma peça do xadrez, do tabuleiro, sair de um lugar para outro, pode mudar totalmente a tua mentalidade. Mas abdicação, foco e querer, cara, querer. Não é fácil, é difícil. Estou falando de uma jornada aí que demorou mais de 10 anos, né? Que ainda está no meio da jornada, ainda está acontecendo, ainda quero chegar muito mais além do que eu estou chegando agora. Mas para isso é preciso pagar o preço. Muita gente quer chegar, mas sem pagar o preço, abdicar. É realmente doído. Falar é muito fácil pagar o preço, mas realmente pagar o preço é difícil. É trabalhar de 6 da manhã às 10 da noite. A galera fala que o CLT, o empresário não trabalha. O empreendedor trabalha e muito mais. A gente trabalha de 6 da manhã às 10 da noite. Eu literalmente
trabalho de 6 da manhã às 10 da noite. 10 da noite é a hora que eu paro, janto com a minha família, vendo 2 episódios de série e vou dormir meia-noite. Então, é querer, talvez mudar algumas peças do tabuleiro e realmente abdicar, ter foco no que tu quer. Se teu foco é passar no concurso, irmão, acabou, a tua vida é aquilo ali. Tua vida é aquilo ali, o cara tem que ficar doido. Quando o cara fica doido, ele vê que vai acontecer. A minha parede era tampada de fórmula. Eu tenho certeza que a tua também. Era cheia de fórmula escrita, era fórmula no bolso, era viradão com os amigos. Antigamente era viradão de balada, depois era viradão estudando. E depois de empreender, é a mesma coisa. Quando tu vê que tu tá ficando doido, quando tu vê que todo mundo que tava contigo lá atrás tá te criticando, cara, jamais aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O GeoJ usou essa frase esses dias e é muito impactante. Por vezes quem tá contigo fala, pô, mas tu tá trabalhando muito, cara. Vai relaxar, vai brincar um pouco, vai se divertir. Mas esse cara não construiu nada e tudo bem se é o que ele quer pra vida dele. Mas se tu não quer aquilo pra tua vida, não escute essa crítica construtiva. Então vai ser uma crítica destrutiva, né? Vai acabar, vai atrapalhar a tua caminhada. Então acho que a ideia é essa. É muito foco em abdicar e realmente não desistir, porque as dificuldades sempre vão acontecer, irmão. Não tem como. Olha, turma, que episódio, hein? Que episódio. Eu fico honrado, viu, meu amigo? Obrigado por o seu tempo. Eu sei que você, poxa, poderia estar agora trabalhando e você retirou um tempo aí, não, poxa, vou lá trocar essa ideia. Eu fico feliz porque eu percebi que agregou valor, porque olha só que a gente trabalhou quem é o Bruno? Exatamente. Os pais, a educação, toda a sua jornada, ficou de dependência. Aí foi para a carreira das Forças Armadas, como eu também fui das Forças Armadas, e se envolveu depois no ambiente de dificuldade, porque um ambiente de dificuldade tem para todo mundo. Uma coisa que eu pego muito no pé das pessoas, ainda mais hoje em dia, pessoal, não tem nada fácil na vida, pô. Nada. Tem galera que fala na internet ganhar dinheiro no Brasil é fácil. Não é fácil, meu amigo. Não é fácil. Não tem nada fácil na vida. Se você tiver com esse pensamento, com esse gatilho mental, você não prospera. Não prospera, não adianta. Então, eu realmente gosto de trazer a realidade assim, de vida das outras pessoas, entendeu? Que a gente possa construir um raciocínio sempre assim maduro e que vai realmente entregar valor para o nosso espectador, o nosso público. Turma, esse episódio magnífico. Vamos lançar já na próxima semana, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, poxa, dê aquela força para o nosso podcast aqui do Ecos da Batalha. Se você parou, pensou um pouco, porque que o Ecos, todo mundo tem uma batalha. Na sua jornada tem um eco que está aí, ó. Então é isso que eu quero trazer para vocês, realidade, prosperidade, ideias. Então, poxa, só dá aquele like, se inscreva no canal, entregue para outra pessoa, para fazer o nosso canal crescer, ficar cada vez mais próspero e entregar realmente um conteúdo realmente brilhante para vocês, tá bom? Eu vim do baixo, ele vem do baixo, então a gente só quer realmente entregar aquilo que é muito bom e de valor para vocês. Muito obrigado, tenha uma ótima noite, obrigado por tudo, tá certo, pessoal? Um abraço.